nessa manhã eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de João, no capítulo 10. Eu vou pedir que você acompanhe a leitura que eu farei da palavra de Deus, dos versículos 1 até o versículo 21. João 10, versículo 1 até o 21. Assim diz a palavra do Senhor. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário não é pastor, a quem não pertence as ovelhas. Vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para relavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Oremos mais uma vez. Pai de amor e Pai de bondade, a tua palavra é viva, eficaz e poderosa para transformar o nosso coração. Abra os olhos do nosso coração para contemplarmos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Ilumina as nossas mentes. É o que nós te pedimos, no nome de Cristo Jesus, o Supremo Pastor. Amém. É curioso como nós reconhecemos certas vozes quase sem pensar. Até mesmo para quem tem um animal de estimação, o seu cachorrinho lá é capaz de reconhecer você chegando em casa antes mesmo que qualquer pessoa perceba isso. E ele faz isso de maneira instintiva. Uma criança pequena, ela pode estar cercada de diversas vozes, pode estar no meio do barulho, e se ela estiver perdida ali no meio, assim que ela ouve a voz da sua mãe chamando por ela, ela reconhece imediatamente aquela voz. Não é necessariamente a voz que ela é mais alta ou a voz que é mais forte, é simplesmente a voz que ele reconhece como a da mãe dele. A mesma coisa para nós, adultos, também acontece quando nós estamos cheios em um ambiente repleto de pessoas e você escuta no fundo aquela voz que você fala: eu acho que o fulano ele está por aqui, porque eu estou reconhecendo a voz dele. Isso revela algo simples, mas profundo a respeito de nós.
nós não respondemos apenas aos sons, mas nós respondemos àquelas vozes que nós conhecemos e nós confiamos. E nós fomos criados dessa maneira. Nós não somos criaturas que são guiadas meramente pelo instinto, como aquele cachorrinho, mas nós fomos feitos pelo próprio Deus, criados à sua imagem e semelhança para vivermos diante dele, em comunhão com ele, ouvindo a sua voz e respondendo a essa voz com fé. Mas todos nós sabemos que há um problema conosco. Aquilo que deveria caracterizar essa relação profunda e íntima com o nosso Criador foi afetado pelo pecado. E em vez de uma escuta simples, obediente e confiante, o que nós encontramos agora é uma disputa de vozes. Vozes que nos atacam de todos os lados. E elas estão nos mais diferentes lugares. Pegue, por exemplo, um adolescente. Aquela criança que antes sentia prazer em ouvir a voz da sua mãe ao reconhecer, ela vai crescendo e ela passa a dar mais ouvido aos seus amigos como aqueles que sabem como a vida deve ser vivida, o que é que vale a pena buscar, a quem eles devem ouvir, ao invés de estar ouvindo aquilo que os seus pais têm para dizer. Veja um casal que está passando por dificuldades no seu casamento. É muito capaz que você ouvirá conselhos muitas vezes sinceros, bem intencionados, mas que, no final das contas, podem acabar te afastando daquilo que Deus diz a respeito de perdão e de reconciliação. Pense lá no seu serviço ou até mesmo na faculdade. Naquele colega que está conversando com você ali e começa a puxar uma conversa a respeito da Bíblia e começa a levantar dúvidas que são aparentemente razoáveis, e você vai escutando aquilo e aos poucos você percebe a sua fé enfraquecendo. Ou até mesmo, pense durante a semana, quando você sai aqui depois do domingo do culto e escuta a voz de pregadores, de pessoas no Instagram, pessoas na internet, você vai encontrar diversos líderes religiosos, diversas pessoas falando que o que Deus quer para você é uma vida de prosperidade, é uma vida de realização. E tudo que você precisa fazer é um sacrifício diante da presença dele. E quando você menos percebe, a verdade do evangelho vai sendo diminuída na sua grandeza e na sua importância. Quando a gente para olhar para isso, é capaz que nós adotemos uma postura vitimista, olhando, olha, nós somos vítimas no meio desse turbilhão de vozes que nos atacam. Mas o grande problema é que nem sempre o nosso coração ele está disposto a ouvir a voz correta. O nosso problema não é multiplicidade de vozes que falam para nós. O problema é que o nosso coração não está disposto a isso. E com frequência, se nós formos sinceros para reconhecer, nós damos mais atenção para aquilo que confirma os nossos desejos, para aquilo que, de certa forma, dá uma justificativa nas nossas escolhas, ao invés daquilo que Deus diz claramente para nós em sua palavra. Por isso que a nossa questão e o nosso problema não é apenas identificar a voz correta em meio a tantas outras vozes. A questão é que nós precisamos saber quem realmente é que pode nos conduzir em segurança. E é exatamente sobre este tema que nós encontramos nessa porção das Escrituras que nós lemos. Que ao falar sobre o bom pastor e as ovelhas, Jesus Cristo ele não está apenas aqui utilizando uma ilustração do seu tempo. Ele está revelando para nós quem ele é em relação ao seu povo. E ele nos fala, eu sou o bom pastor. O texto que nós temos de nós, ele vai nos apresentar aqui nesta manhã o cuidado do bom pastor para com o seu rebanho. E nós veremos que esse bom pastor, ele chama as suas ovelhas pelo nome, ele concede a elas vida abundante, ele se entrega de maneira sacrificial e ele também as distingue pela sua voz. Mas antes de nós entrarmos propriamente na passagem, nós precisamos compreender
que ela não está perdida aqui no Evangelho de João. Poucos livros nas Escrituras apresentam de maneira clara a razão pela qual aquele livro foi escrito. No Evangelho de João, se você for para o final, você verá que o evangelista dirá que Jesus Cristo ele realizou muitos sinais, mas João escolhe 7 sinais para evidenciar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nesta mensagem, que nós tivéssemos vida em seu nome. Esse é o objetivo para o qual este evangelho foi escrito. E quando nós olhamos para esse evangelho, nós vemos ali João apresentando Jesus Cristo como aquele que traz a nova aliança, mostrando a transformação da água em vinho naquele casamento, e culminando no final na ressurreição de Lázaro. Mas, imediatamente antes desse trecho da palavra de Deus, nós vemos Jesus Cristo curando um homem que era cego de nascença. E diante da realização desse milagre, ao invés da liderança religiosa reconhecer que aquele milagre apenas o Messias poderia realizar, somente o Messias poderia trazer visão aos cegos, você não vai encontrar no Antigo Testamento relato de nenhum cego sendo curado. O que nós vemos ali é que eles chamam aquele homem, eles interrogam aquele homem, e ao invés de pastorear dele, cuidar dele, eles os expulsam da sinagoga. E de uma maneira que é quase que irônica, nós vemos que ali aquelas pessoas instruídas, que tinham a sua visão perfeita, elas se mostram como os verdadeiros cegos de toda a situação. E aquele que verdadeiramente enxergava foi o homem que foi curado e trazido à vista por Cristo Jesus. E é dentro desse contexto que nós vemos aqui Jesus diante daquela liderança religiosa trazendo esta mensagem falando: eu sou o bom pastor. E nós vemos aqui logo no início do nosso texto, ele evidenciando o seu cuidado para com as suas ovelhas dentro dessa realidade, mostrando que o cuidado do bom pastor para com as suas ovelhas, em primeiro lugar, ele é um cuidado que ele te chama pelo seu nome. É um cuidado que te chama eficazmente pelo nome. E para mostrar isso, Jesus Cristo, ele começa o texto da palavra de Deus apresentando um contraste. Ele começa ali dizendo: em verdade vos digo, que quem não entra pelo curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Muito provável que você já tenha lido essa passagem de Jesus, o bom pastor, tenha memorizado partes dela, mas às vezes o distanciamento que nós temos do texto e a falta às vezes de percepção de todas as escrituras, nós deixamos de perceber a grandiosidade daquilo que Jesus Cristo está nos falando. E quando nós nos voltamos para o Antigo Testamento e para a cultura do Antigo Oriente, nós vemos que a figura do pastor era uma figura que era utilizada para os reis, para a liderança dos povos. E nós percebemos isso claramente revelado nas Escrituras, quando o profeta Ezequiel, lá no capítulo 34, ele pronuncia o juízo de Deus sobre a liderança de Israel. E você pode ler depois na sua casa, e você vai encontrar lá que o profeta Ezequiel, ele traz uma advertência para a liderança do povo de Israel, dizendo: filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã, matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortalecem as fracas, não curam as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Veja, a advertência que Deus está trazendo para aquela liderança é mostrando que aquelas pessoas que ele havia colocado no seu povo, para liderá-las, para servir como pastores, eram pessoas, em primeiro lugar, que eram autocentradas. Eles olhavam para as ovelhas, para aquele rebanho, como um meio de se autossatisfazer.
Nós vemos também que o interesse deles não era pelo cuidado, mas era pela exploração. Era tirar a lã e a gordura para si. E ao invés de cuidar das perdidas, o que eles fizeram foi dispersar a todas elas. E diante dessa realidade, Jesus Cristo começa mostrando que aquela liderança religiosa dos seus dias, que deveria estar pastoreando o rebanho de Deus, eles estavam se comportando como ladrões que não entram pela porta, mas que saltavam pelos muros. Jesus Cristo está confrontando uma liderança corrupta e ele vem aqui apresentar o que ele é. Nós vemos que no capítulo 34 de Ezequiel, o próprio Deus, diante desta rebeldia da liderança, ele diz: eu pastorearei o meu rebanho e enviarei o meu pastor. E aqui Jesus Cristo vem a dizer para aquelas pessoas: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Não sei se você já teve a oportunidade de ver os vídeos no YouTube mostrando, nos dias de hoje, pastores falando com as suas ovelhas. E você vai encontrar que, muitas vezes, nesses encontros turísticos, eles colocam as pessoas ali para tentar chamar as ovelhas, mas somente quando o pastor lança a sua voz é que as ovelhas chegam para próximo, mostrando que eles a identificam. E Jesus Cristo usa aqui esta figura. E nós precisamos lembrar que nesses dias, este aprisco, este curral, não era unicamente utilizado por um único rebanho. Então, ovelhas de diversos pastores eram colocadas neste curral e, ao amanhecer, o pastor chegava ali à porta, era reconhecido, ele chamava as ovelhas e aquelas que eram suas saíam. E Jesus Cristo diz aqui que as suas ovelhas, elas ouvem a sua voz, ele as chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Jesus Cristo está mostrando para nós, nesta manhã, o cuidado e a intimidade que o pastor tem com as suas ovelhas. Note que não são as ovelhas que vão até a ele, mas tudo começa com o seu chamado eficaz, não para todas, mas para aquelas que são as suas ovelhas. Se nós estamos aqui nessa manhã, se nós respondemos ao chamado de Deus para nós, isto só aconteceu porque um dia Jesus Cristo nos chamou pelo nosso nome, transformou o nosso coração e nós, como suas ovelhas, o seguimos e fomos até ele. E o texto nos diz que ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E diz que depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, ele vai à frente delas, elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Você já deve ter visto aqueles cães Border Collie, que são cães pastores, e como que eles são utilizados para colocar as ovelhas todas juntas. Então, um cachorro que é muito inteligente. Agora, se você olha para uma ovelha é um animal que ela é uma presa natural. Tem até um vídeo que você vai encontrar no YouTube, que uma pessoa chega, tem uma vala, a ovelha cai dentro daquela vala, ele pega, com todo esforço, tira a ovelha de lá e dá um pouquinho, a ovelha começa a correr, ela vai pulando e se enfia de novo dentro de uma vala. Então a ovelha por si só, ela não tem a capacidade de se cuidar. Mas nós vemos aqui que Jesus, como o seu supremo pastor, ele é aquele que vai adiante delas. A palavra de Deus nos mostra que o chamado de Cristo Jesus para o seu rebanho é um chamado que vem com a sua liderança. Jesus Cristo, ele não apenas aponta o caminho para nós, mas ele vai à frente nos conduzindo por esse caminho. E no versículo diz aqui qual que é a atitude dessas ovelhas. Essas ovelhas, elas o seguem porque reconhecem a voz dele, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão deles porque não conhecem a voz dos estranhos. Veja, a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. A característica da ovelha é estar junto com o rebanho e responder ao chamado que é feito. E a palavra de Deus está nos mostrando que o chamado de Jesus Cristo para nós,
ele produz uma resposta naqueles que são seus. Há um reconhecimento espiritual. A ovelha é aquela que ouve a voz do pastor. E diante dessa realidade, nós precisamos nos perguntar: a quem nós temos dado ouvido? Diversas vozes estão sendo direcionadas a nós. E a palavra de Deus está nos mostrando que Jesus, o bom pastor, ele nos mostra que o seu cuidado, ele começa de maneira pessoal e intencional, na qual ele não fala meramente às multidões no atacado, mas ele chama a mim e a você individualmente pelo nome. E a palavra de Deus nos diz que uma ovelha é aquela que responde à voz do seu pastor. Você deseja desfrutar do cuidado do bom pastor? Saiba que se você é uma ovelha, é porque você um dia foi chamado eficazmente por ele. E se nós fomos chamados eficazmente pelo nosso pastor, a resposta que é esperada de nós é uma resposta de fé e indo até. Você tem discernido a voz de Cristo em meio às diversas outras vozes que você tem ouvido? Nessa manhã, a palavra de Deus te convida a responder com fé à voz do bom pastor. Porque a palavra de Deus nos mostra que este chamado não é um chamado apenas que ele para neste relacionamento, mas é um chamado que nos conduz a uma novidade de vida. E se em primeiro lugar o cuidado do bom pastor é um cuidado que nos chama pelo nosso nome, que nos chama eficazmente, em segundo lugar a palavra de Deus, ela vai nos mostrar que este chamado, esse cuidado, é um cuidado que nos dá vida abundante. Veja no versículo 8. Depois de Jesus Cristo dar essa ilustração, as pessoas que estavam ali, aquela liderança, o versículo 6 nos diz, Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. E diante disso, Jesus Cristo vem e traz, ainda desse contexto do pastoreio, uma outra comparação. No versículo 7, a palavra de Deus nos diz, e Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Da mesma maneira que Jesus, em primeiro lugar, mostrou o seu relacionamento com as ovelhas, usando a ilustração do pastor, nós vemos aqui ele agora se comparando com a porta, que era o local de entrada. Agora ele não está falando mais desse aprisco onde as diversas ovelhas ali se encontravam, as ovelhas da casa de Israel, mas ele chamou as suas pelo nome, mas agora ele vem aqui e faz essa comparação, que no seu aprisco não tem como você entrar se você não passar pela porta que é Jesus. E ele está mostrando, todos os anteriores que vieram antes de mim, são ladrões e salteadores. Ezequiel 34 nos mostrou isso. Se você se voltar para o livro dos reis, você verá lá a figura de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, mas alguém que teve muitas faltas. Você verá Salomão, que recebeu o dom da sabedoria do próprio Deus, e com toda a sua sabedoria, Salomão construiu templos para deuses abomináveis, ao ponto do Senhor se dirigir a ele 3 vezes para que ele mudasse do seu caminho, e o Senhor diz que retiraria dele o reino por conta disso. Se olharmos para os demais, quando o reino dividido, o reino do norte ou o reino do sul, nós veremos a liderança e o povo todo se extraviando, o povo se extraviando por conta da liderança falsa que estava sobre eles. E Jesus diz, todos os que vieram antes são ladrões. E ele diz, eu sou a porta. A palavra de Deus está nos mostrando a exclusividade da salvação. O cuidado que Jesus ele nos oferece
ele se revela ao se mostrar a nós como o único acesso existente para a salvação. Muitas vezes tenta colocar dizendo que há diversos caminhos, mas Jesus coloca: eu sou a porta. Não há múltiplos caminhos. Cristo aponta para si como caminho exclusivo para o quê? Se alguém entrar por mim, será salvo. Ele diz: entrará, sairá e achará pastagem. E ele contrapõe: o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus Cristo está mostrando aqui a realidade daquela liderança espiritual. Aquelas pessoas que deveriam estar pastoreando aquele homem cego que havia sido curado e a sua família, o que eles estavam fazendo com eles eram roubando o privilégio deles estarem diante da presença do Senhor. Era matando a sua vida como um todo ao expulsá-los do convívio com o povo de Deus. Mas Jesus Cristo vem aqui e aponta que aquele que passa pela porta que é Ele é alguém que desfruta de liberdade, é alguém que desfruta de proteção e alguém que desfruta de uma provisão abundante. Mais adiante nesse texto, a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus Cristo nos diz que ninguém poderá arrebatar as suas ovelhas da sua mão. E ele diz que o meu Pai que me as deu é maior do que todos e ninguém poderá tirar das mãos do meu Pai. Quando nós respondemos com fé ao chamado eficaz que nos é direcionado e passamos pela porta que é Jesus Cristo, a palavra de Deus está nos mostrando é que aqui é o local onde se encontra a verdadeira liberdade. Aqui em Jesus Cristo é onde nós encontramos a verdadeira provisão para a nossa vida. E veja, o mundo, em meio à insegurança espiritual, ele busca apresentar diversas portas de vida abundante para nós. Ele apresenta a porta abundante ali da autoajuda, de que se você fizer o seu melhor, se você buscar a melhor versão de si mesmo, você vai desfrutar de uma vida abundante. Nós encontramos também as portas das espiritualidades alternativas, que buscam trabalhar com a espiritualidade desprovida de Deus. Ou ainda dentro do contexto evangélico, nós vemos a porta do moralismo religioso, onde a vida plena, onde a porta para a vida plena é colocada como faça isso, deixe de fazer aquilo. Ou ainda no cristianismo distorcido da prosperidade e das bênçãos que muitas vezes é pregado. Mas veja, nós encontramos também a realidade que o mundo nos mostra que uma vida abundante ela vai ser encontrada, por exemplo, dentro da realidade moderna, na busca pelo desempenho, na busca pelo prazer, na busca pela sua autonomia. Se você correr atrás daquilo que é seu, se você buscar autonomia, se você se entregar aos prazeres que tem, você vai encontrar essa vida abundante, mas tudo aquilo que nós encontramos é cansaço, é fadiga, é decepção, porque a palavra de Deus nos mostra que a vida abundante ela não se encontra no excesso das coisas ou do prazer, mas se encontra unicamente na comunhão que nós desfrutamos com a pessoa de Cristo Jesus. Veja, o texto da palavra de Deus nos fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E ele veio para que nós tivéssemos vida e a tenhamos com abundância. E ao falar desses ladrões, ele não está falando aqui de Satanás, ele está falando da liderança religiosa, que estava buscando justamente roubar, matar e destruir, mas hoje ainda nós encontramos os ladrões modernos do nosso tempo, que é tudo aquilo que nos mata, que nos rouba e que nos destrói. Veja o tanto de pessoas que vão iludidas atrás de ideologias contemporâneas, que se apresentam como
valorizadoras dos direitos dos seres humanos, como cuidadora dos pobres, mas que no final, quando nós olhamos para a sua realidade, é morte, é destruição, é roubo. Ou até mesmo os sistemas que estão centrados no eu, ou a religiosidade sem evangelho, tudo isso só existe para nos roubar, nos matar e nos destruir, mas a palavra de Deus nos aponta Jesus Cristo como a porta que nos dá a vida abundante. E a pergunta que nós temos de fazer: quais são as portas alternativas que estão se mostrando diante de nós, que nós temos buscado conforto, liberdade e abundância? O mundo promete isso, mas Jesus Cristo nos aponta para a exclusividade da salvação, a exclusividade da vida abundante, porque como nós vemos aqui, no seu cuidado, Ele cuida de nós ao nos chamar eficazmente pelo nome. Nós vemos também que, em segundo lugar, nesse seu cuidado, Ele cuida de nós nos dando vida abundante. Mas na sequência desse texto, nós vemos que este cuidado não é algo que é sem valor e não é algo que vem até nós sem custo algum. Porque, em terceiro lugar, nós veremos aqui na palavra de Deus que o cuidado do bom pastor, ele se revela na sua entrega por suas ovelhas. Veja, a partir do versículo 11, Jesus Cristo vem e afirma com todas as palavras: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E ele vem e faz uma outra comparação. Agora ele não está mais se comparando com aqueles que são ladrões e salteadores, mas ele usa a figura do mercenário. E quando nós lemos a palavra mercenário, nós geralmente pensamos em alguém malévolo, mas não, aqui era a pessoa que trabalhava cuidando do rebanho, mas as ovelhas não eram suas. Ele recebia um salário para estar ali cuidando das ovelhas. E Jesus Cristo mostra: eu sou o bom pastor. Mas o mercenário, ele não é pastor. Ele está ali unicamente pelo quê? Pelo benefício e pelo ganho que ele vai receber. Ele mostra que, ao ver o lobo, ele abandona as ovelhas, foge, então o lobo as arrebata e as dispersa. Quando nós lemos esse trecho da palavra de Deus, e nós nos voltamos lá para Ezequiel 34, não tem como nós ignorarmos o fato que o que Jesus Cristo está dizendo aqui é aquilo que foi dito lá em Ezequiel 34, que o Deus da aliança, que Yahvé pastorearia o seu rebanho. Jesus Cristo está dizendo que ele com o Pai, ele é um com o Pai. Ele é este bom pastor. E um bom pastor que ele se entrega voluntariamente pelas suas ovelhas, diferentemente daqueles que são mercenários. Veja, mais uma vez o versículo 14. Jesus Cristo, ele se identifica com as suas ovelhas, mostrando que eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Da mesma maneira, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E aqui ele diz: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Quantas vezes nós queremos nos achegar diante da presença de Deus, baseado nos nossos próprios méritos? Mas Jesus Cristo, ele está mostrando aqui que ele é aquele que deu a vida por mim e por você. Ele está nos mostrando que nesse seu cuidado, que é um cuidado que ele se entrega, é um cuidado que é um cuidado sacrificial. Não é apenas uma proteção, mas é uma substituição. Porque ao morrer por nós na cruz do Calvário, Jesus Cristo sofreu a penalidade que nós deveríamos receber. E veja, se a Igreja Batista Reformada de Jundiaí, ela está reunida aqui nessa manhã, como as demais igrejas de Cristo espalhadas por sobre a face da terra, é porque se cumpriu aquilo que Jesus Cristo nos diz aqui no versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. Preciso trazer também elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Lembre-se, Jesus Cristo veio para aqueles que eram seus, mas a palavra de Deus nos diz que os seus não receberam. Jesus Cristo, ele clamou com a sua voz para o rebanho de Israel, mas apenas as suas ovelhas ouviram. Mas o que ele estava dizendo aqui
é que a salvação não era algo que ficaria restrito ao povo judeu, ao povo de Deus, mas era algo que espalharia por toda a terra ao ponto de nós estarmos aqui hoje, como gentios que fomos alcançados pela graça, fazendo parte deste um só rebanho que tem um só pastor. Nós temos as distinções dentre as diversas denominações, mas nós compartilhamos o fato de que Jesus Cristo é aquele que nos pastoreia, que Jesus Cristo é aquele que se entregou por nós. E nós vemos que essa sua entrega não foi uma entrega que ninguém o forçou a fazer. Ele aponta aqui para a sua soberania e para a sua voluntariedade, a sua intencionalidade nesse sacrifício, porque ele diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregá-la e também para recebê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Se nós estamos aqui hoje, é porque antes mesmo que houvesse o espaço e o tempo, antes mesmo que o mundo tivesse sido criado, que nós viéssemos à existência, desde toda a eternidade, o nosso Deus, no seu plano eterno, nos escolheu para que nós estivéssemos diante da sua presença. Ele nos mostra na sua palavra que este seu cuidado é um cuidado que ele é sacrificial. Cristo, ele não apenas protege as suas ovelhas, ele se colocou no lugar delas e deu a sua própria vida para que pudesse salvá-las. Sabe onde é que se encontra o centro do cuidado de Jesus Cristo para a nossa vida? É na cruz do Calvário, onde ele voluntariamente se entregou para que nós aqui nessa manhã pudéssemos com liberdade, com a graça derramada sobre o nosso viver, louvá-lo e o adorá-lo. E isso daqui nos confronta com a tendência que nós temos de achar que Deus ele nos ama apenas em teoria, de achar que a sua aceitação por nós é algo que depende do nosso desempenho espiritual. Mas a palavra de Deus nos mostra que a nossa segurança ela não está na nossa capacidade de nós nos mantermos firmes, mas ela está no fato de que Cristo se entregou e essa obra não pode ser anulada e ela não precisa de complemento. Tudo aquilo que era necessário já foi feito por nós. E a pergunta que sobra para nós é: você tem descansado plenamente na obra de Cristo ou você tem confiado nos seus próprios méritos? A palavra de Deus nos convida a nós nos descansarmos naquele que já fez tudo aquilo que precisava ser feito para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus. Mas saiba que o cuidado de Jesus Cristo que se manifesta no seu chamado eficaz a nós, este cuidado que ele se evidencia ao nos dar uma vida abundante, e este cuidado que é um cuidado sacrificial que se entrega por nós, ele é um cuidado também que revela o nosso coração. Porque diante da pessoa e da obra de Cristo Jesus, não tem como nós permanecermos indiferentes. Não existe meio termo diante da pessoa de Cristo Jesus. Porque nós vemos que depois de falar essas palavras, depois de ter realizado este sinal da cura deste cego, o versículo 19 nos diz que por causa dessas palavras, houve divisão entre os judeus e muitos deles diziam, e veja a diferença, diante daquele milagre, alguns diziam, não alguns, a palavra de Deus, muitos diziam, ele tem demônio e enlouqueceu, porque vocês ouvem o que ele diz. Diante da realidade, ao invés de reconhecer, ao invés de se dobrar em fé, a resposta que é colocada é uma resposta de rejeição, é uma resposta que ela é blasfema, porque atribui a demônios aquilo que estava sendo realizado pelo próprio Deus.
Mas ao mesmo tempo também, versículo 21, outros diziam: este modo de falar não é de um endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Duas respostas distintas. A palavra de Deus nos mostra que diante de Cristo Jesus, ninguém permanece neutro. Não existe esse negócio de que, olha, eu simpatizo com Jesus, eu gosto de vir aqui na Igreja Batista Reformada de Jundiaí, porque eu me sinto bem, porque as pessoas oram por mim, porque tem uma exposição fiel da palavra de Deus, hinos belos são cantados, e é tão gostoso estar no meio dessas pessoas. Diante de Cristo, ou a resposta é uma resposta de fé, ou a resposta é uma resposta de rejeição. A sua resposta à voz do bom pastor, ela revela aquilo que há no nosso coração. Como que você tem respondido à voz deste bom pastor que clama a você no domingo, quando a palavra de Deus é exposta, as escrituras são lidas? Como você tem respondido à voz desse bom pastor que vem até você quando você está lendo a palavra de Deus e quando você está sendo aconselhado por alguém à luz dessa palavra? Porque a palavra de Deus está mostrando que não há indiferença, porque o cuidado do bom pastor, em quarto e último lugar, ele revela a realidade do nosso coração. E diante disso, como que nós devemos viver? Se o nosso bom pastor é aquele que nos chama pessoalmente em meio às vozes, a palavra de Deus ela nos convida a pararmos de viver como pessoas que apenas ouvem opiniões e passarmos a reconhecer que Deus fala comigo e com você de maneira direta, pessoal e individual na sua palavra. E tudo aquilo que nós precisamos fazer é fazer aquilo que nós fomos feitos para fazer. Como ovelhas, responder com fé. Aprenda a perguntar: eu estou ouvindo a voz de Cristo ou estou apenas repetindo o que o mundo diz? A palavra de Deus é incrível para isso. A vida espiritual, ela começa, a verdadeira vida espiritual, quando nós respondemos com fé ao chamado dele e não quando nós encontramos sozinho o caminho. Mas se o cuidado deste bom pastor, ele também se revela a nós na vida e abundância que ele nos dá. Em Jesus, que é a porta, que é o único caminho exclusivo para a salvação, a palavra de Deus ela nos convida a pararmos de buscar segurança nas falsas portas do mundo. Pare de buscar segurança na falsa porta do dinheiro, na falsa porta das pessoas ou das decisões perfeitas. Lembre-se que não existe nenhuma outra porta segura para uma vida abundante e a vida com Deus a não ser por meio de Jesus Cristo. E por conta disso, descanse em Cristo e pare de tentar se garantir e confie na obra dele. Porque nós vimos aqui em terceiro lugar que este cuidado é um cuidado na qual ele se entregou por nós. E se ele fez tudo aquilo que precisava ser feito, a sua salvação não depende do seu desempenho. Saiba que nós passaremos pelas noites escuras da alma. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, falhou diante da presença do Senhor. Mas quando você se sentir insuficiente e incapaz, não faça como Adão, que fugiu diante da presença de Deus, mas corra para o bom pastor que deu a vida por você. Pare de compensar os seus erros, que é aquilo que a gente faz, com esforço religioso. Eu vou começar a ler mais a Bíblia. Leia a sua Bíblia. Não, eu vou começar a fazer isso, vou começar aquilo outro. Pare de tentar compensar os seus erros e descanse na obra de Cristo. A cruz de Cristo é o lugar onde você descansa e não é o lugar onde você se tenta provar para Deus. E por fim, saiba que este cuidado que revela o nosso coração, a sua resposta a Jesus, na vida prática,
ela evidencia a direção do seu coração. Comece a observar como que você tem reagido à palavra de Deus que é direcionada para você no dia a dia. Sabe que a palavra de Deus, ela vai nos confrontar. A palavra de Deus vai revelar coisas que talvez nós não queremos ver a respeito de nós mesmos. Mas reaja com fé a este pastor que morreu por você. Não basta apenas nós admirarmos Jesus. Há diversas pessoas, os espíritas admiram a Jesus Cristo. Mas nós precisamos responder com fé, lembrando que diante das palavras e das obras de Jesus, não existe neutralidade e cada resposta que nós damos à voz de Cristo revela a quem nós temos de fato seguido. Então que nessa manhã, Jesus Cristo, que é o bom pastor, ele que é a porta, aquele que deu a vida pelas suas ovelhas, que ele venha a ser aquele no qual você saiba que você é conhecido pessoalmente por Deus. Que ele venha a ser aquele no qual você se direcione para encontrar a vida abundante. Que ele venha a ser aquele no qual você descansa e aquele no qual você responde por fé, sabendo que ele fez tudo por nós. Então, que Deus nos abençoe e que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, continue a apacentar a sua vida e que a nossa resposta seja uma resposta de fé e de confiança ao nosso Senhor. Que Deus os abençoe.